Beleza. Todo mundo aí de volta? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Tá. Então, acho que tá todo mundo... Vou esperar mais um pouquinho que acho que tinha mais gente ainda. Peraí. Então, vamos lá de volta, então, gente. Então, aqui. Então, a gente faz antisepsia, antisepsia, troca de luva, e aí a gente vai pegar a pinça Posi e vai pinçar o lábio anterior do colo, tá? Sempre falo para vocês pensarem entre 10 e 2 horas, tá bom? E vamos fazer a retificação do útero, tá? Fez esse procedimento, a gente vai pegar o esterômetro e vai fazer a esterometria, sempre muito delicado, tá, gente? Esterômetro a gente não pega igual um punhal, é sempre bem delicado. A gente vai sentir a primeira resistência, que é no orifício cervical interno, e daí depois a gente progride, tá? Sentiu a segunda resistência, que o esterômetro tá batendo no fundo do útero. Dá até para dar uma giradinha para marcar bem de polvidine o esterômetro para a gente medir depois, tá? Tira o esterômetro, vai pegar o DIU e vai preparar ele, tá? Normalmente o DIU de cobre ele vem com uma reguinha e é só você medir ali na reguinha quantos centímetros ele tá. Coloca os bracinhos do DIU para dentro e o bracinho do DIU ele tem que ficar na mesma direção do êmbolo azulzinho, tá? Eu não tenho um DIU de cobre aqui na minha casa. Eu só tenho um Mirena. Vocês estão vendo, Mirena? Então, esse aqui é o Mirena, tá? Que ele é um pouquinho diferente do DIU de cobre. Mas, não sei se tá dando pra ver. Ó, esse daqui é o DIU, tá? Se fosse o DIU de cobre, o que a gente faria? A gente pegaria esses bracinhos e colocaria ele aqui pra dentro, tá? Pra dentro aqui do êmbolo, tá bom? E deixaria ele aqui assim pra dentro. Aqui pra dentro do canudinho, tá bom? Certo? Do tubo de inserção. O Mirena, ele fica diferente do DIU de cobre porque os bracinhos dele ficam pra cima, tá? Ó, é assim que ele sai. O DIU de cobre, os bracinhos ficam dentro do tubo insertor. Então, quando a gente tá lá na unidade, eu sempre falo que o DIU de cobre, ele tá igual um soldadinho, e quando a gente traciona o tubo insertor, ele abre o bracinho lá dentro, tá? O Mirena não. O Mirena tá com o braço para cima. Quando a gente solta o tubo insertor, ele faz assim, tá? Então, a gente vai lá, a gente vai preparar o DIU, vai fazer a inserção do DIU lá no fundo do útero, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, aqui, ó, o útero, tá? A gente vai entrar delicadamente, vai até lá no fundo do útero, tá? Se esse fosse um DIU, né, um DIU de cobre, é isso que a gente faria. Daí a gente tracionaria o tubo insertor e o DIU abre lá para dentro, tá? Como aqui é o Mirena, né? Então é um pouquinho diferente que a gente faz isso, tá? Porque o Mirena a gente tem que entrar, a gente faz a esterometria, a gente entra um centímetro e meio, mais ou menos, para o Mirena conseguir se abrir lá dentro, tá bom? Então a gente vai preparar o DIU antes de fazer a inserção, prepara o DIU, mede aqui o êmbolo bem bonitinho, no tamanho da esterometria, põe, deu 7 centímetros, põe esse êmbolozinho bem certinho aqui, tá? Nos 7 centímetros, os bracinhos do DIU, eles têm que estar na mesma direção que esse êmbolo, tá? Pra gente soltar lá dentro, na direção do útero, tá? Então, a gente faz isso, a gente vai entrar com o DIU lá intraútero, sentiu o fundo do útero, então lembra que ele tem um êmbolozinho, que é aquele anelzinho que a gente puxa, e tem também o tubo insertor. Sentiu o fundo do útero, a gente vai segurar o tubo insertor lá no fundo, tá? Segura o êmbolo, a gente vai segurar, vai tracionar só o êmbolo. Puxa o êmbolo,
Não, pera, desculpa, gente, tô falando errado. Então, a gente vai pegar o tubo insertor, tá? Insere lá no fundo, mantém o êmbolo fixo, e daí a gente vai tracionar só o tubo insertor. Na hora que a gente traciona o tubo insertor, a gente automaticamente tá liberando os bracinhos do DIU lá no fundo, tá? Soltou os bracinhos do DIU, a gente traciona o êmbolo e depois tira o tubo insertor, tá? Tirou o tubo insertor, vai tirar a POSI ali do colo do útero, revisa a hemostasia, corta o fio do DIU a mais ou menos 2 a 3 centímetros do orifício cervical externo, tá? Mantenha a paciente em decúbito dorsal mais ou menos 5 a 10 minutos, tá? Para ela, porque ela pode fazer a síndrome vasovagal depois da inserção, tá bom? Então, aqui na foto, então, a gente tem como que a gente faz a inserção do DIU, né? Então, esse daqui é o êmbolo, o tubo insertor é o canudinho, então a gente entra lá no fundo, né? A gente fez a esterometria, né? Mediu aqui o tamanho do DIU, a gente entra lá no fundo do útero, chegou no fundo do útero, a gente vai manter fixo o êmbolo e vai tracionar só o tubo insertor, tá? A gente traciona o tubo insertor, automaticamente o bracinho do DIU vai abrir, depois a gente tira o êmbolo e depois tira o tubo insertor, tá? Vocês querem que a gente veja o vídeo simultaneamente e a gente vai falando? Para ficar mais fácil para quem nunca viu a inserção de DIU? Ou todo mundo viu e estão sem dúvidas? O que vocês acham? Acho que pode ser, prof. Pode ser ver o vídeo? Uhum. Beleza, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então, aqui, esse vídeo aqui, gente, eles colocam o DIU exatamente do jeito que o Ministério da Saúde fala para colocar, tá? Então, vamos lá. Eu só vou pular essa parte inicial, tá? Aqui, então, deixa eu só diminuir aqui o som. Então, aqui, ó, a gente tem os materiais, né, que a gente precisa. Então, a tesoura, o esterômetro, a pinça Cheron, a pinça POSI, gaze e o DIU, tá? Aqui dentro desse frasquinho tem o Povidone, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou correr um pouquinho. Então, lá a paciente já tá com espéculo, a gente visualizou o colo, então é bem importante que vocês estejam bem familiarizados com o exame especular. Se vocês não tiverem uma boa visualização do colo, não dá para pôr DIU, tá? Também é importante. Então, tá lá o colo do útero visualizado. A gente vai pegar, vai fazer a asepsia. Então, lá, gaze. Faz asepsia, antisepsia. Lá no fundo. Assim, eu gosto bastante de usar a Povidone, tá? Porque ele vai... Vocês estão vendo, né, a tela, né, gente, do meu computador? Tá, beleza. Então, eu gosto de usar o Povidone porque ele marca bem o colo, tá? Então, assim, nessa parte de asepsia, antisepsia, então só voltando um pouquinho, a gente tem que pintar bem lá o colo do útero, tá? Pintar toda a parede vaginal e pintar o espéculo, pinta todos os lugares que vocês podem encostar. Nessa técnica aqui, ele nem vai trocar de luva, ele não vai usar a luva estéreo, porque vocês vão ver que ele vai montar o DIU dentro do pacotinho, tá? Eu acho difícil fazer isso, então troquem a luva e todos os lugares que vocês podem encostar, vocês deixem pintado, tá bom? Então, vocês veem que eu sempre pinto espéculo, pinto parede vaginal, pinto a borboletinha, porque normalmente a gente vai acabar encostando ali, tá? Então, beleza, pintou. Vai pegar a POSI. Então, lembrem, gente, da empunhadura das pinças, tá? Na ginecologia, ó, o jeito que ele tá pegando aqui na mão dele, ele tá segurando a pinça. A gente nunca pega a pinça assim na gineco, tá? A gente sempre pega com a mão virada, com a palma da mão virada para cima. Se a gente pega a pinça com a palma da mão virada para baixo, a gente vai tampar o nosso campo de visão. Então, sempre pega com a palma da mão virada para cima, tá?
Então, vai entrar lá mais ou menos entre 10 e 2 horas, lá no lábio anterior. Olha lá onde ele tá pinçando, tá? Então, pinçou lá, pincem gordo, gente, tá? Porque como a gente vai ter que retificar o útero para fazer a inserção, se a gente pinçar muito fininho, a gente vai rasgar o colo do útero. Teve um grupo de quem que foi, gente, que a gente rasgou? Do Alfredo. Isso aí. Que a gente acabou dando uma rasgadinha ali no colo do útero, mas assim, a gente pegou gordinho. O colo dela tava friável mesmo, acabou rasgando, mas é uma coisa que pode acontecer. Depois a gente só fez hemostasia e deu tudo certo. Mas em alguns casos tem que até dar ponto no útero quando rasga, no colo do útero quando rasga, tá? Então peguem bem gordinho, tá? Nunca peguem aqui em 9 horas e 3 horas, tá? Porque se vocês pegarem nesses locais, é onde passa os vasos paracervicais, então vai sangrar muito, tá? Então, normalmente é entre 10 e 2 horas que a gente vai pegar, tá bom? Pega lá o lábio anterior, tá? Pegou, solta a posi, deixa a paciente respirar, sempre avisando para ela os tempos que ela vai ter cólica. Então, quando a gente faz o pinçamento do lábio anterior, a gente sempre avisar, ó, agora vai ter uma cólica, tá? Tem gente que pede para tossir e tal, eu normalmente não peço, eu só falo, ó, vai ter uma cólica agora, tá bom? Então, agora ele vai fazer esterometria, tá? Então, traciona de volta, retifica o colo do útero e entra lá com o esterômetro. Entra sempre delicado, com bastante calma e tranquilidade. Sentiu a primeira resistência, continua. Sentiu a segunda resistência, tira o esterômetro e vai ver quanto que deu a tua esterometria, ó. Aqui a esterometria dele deu 7, tá bom? Então, beleza, deixa ali 7 centímetros. Só abre a caixa do DIU depois que vocês fizerem esterometria, tá? Porque o esterômetro, normalmente, ele tem o diâmetro do DIU. Então, se o esterômetro não passar, o DIU também não vai passar, tá, gente? Então, só abre depois. Então, vamos lá. Então, ele tá abrindo o DIU, ó. Ele tá com luva de procedimento, gente. Ele vai montar ali o DIU dentro do pacotinho. Eu acho bem difícil, tá? Se vocês acharem fácil fazer isso, pode fazer, não tem problema, tá bom? Se não, vocês vão estar com luva estéril, alguém vai abrir para vocês, vocês tirem da embalagem com cuidado, tá? E aí monta dentro do pacotinho. Só vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem aqui. Então, olha ali a haste do DIU, tá? Bem bonitinha. Acho que eu posso. Então, aqui, né? A haste do DIU, no mesmo sentido aqui do êmbolo, tá bom? Então, ele vai começar a montar ali. Então, coloca os bracinhos do DIU para dentro, ali, ó, certo? Ó, bem bonitinho, tá? O azulzinho na mesma direção. Aí ele faz a medida ali, então, que deu 7 centímetros, né, a esterometria dele. Então, do finalzinho ali da pontinha do DIU até aqui o 7, posiciona o azulzinho, esse êmbolozinho, tá? Então, ele tem que estar no mesmo sentido dos bracinhos, posiciona lá, e encaixa o êmbolo. Peraí, que agora ele tirou. Olha. O êmbolo tem que estar encaixado bem no finalzinho do DIU, tá, gente? Acho que eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Peraí. Ó. Então, aqui, ó, o êmbolo, que é onde fica o anelzinho do final, tem que estar bem aqui no final do DIU. Porque se ele não estiver no final do DIU, na hora que chegar lá no fundo e vocês tracionarem o tubo, o DIU não vai sair, porque o êmbolo não vai estar bem encostado na bundinha dele, tá? O DIU vai ficar preso ali e não vai sair, tá? Então, o êmbolo tem que estar bem encostadinho na bundinha do DIU. Então, ele mediu lá. É que aqui não tá dando para ver, né? Tá muito transparente. Traciona lá de volta, retifica, entra também bem delicadamente, vai até lá no fundo, tá? Agora ele segura, ele mantém o êmbolo, que é esse branquinho aqui, ó, segurando junto com a pinça de posi, tá? Fixo lá no fundo do útero, tá bom? E vai tracionar o tubo, tá? Traciona o canudinho, beleza? Tracionou o canudinho, na hora que você traciona e mantém o êmbolo fixo na bundinha do DIU, automaticamente o DIU abriu o bracinho lá dentro, certo? Tracionou o canudinho,
Daí agora, ó, ele vai puxar o êmbolo mesmo, tá? Que é o anelzinho, tá bom? Vai puxar o êmbolo e depois vai tirar o canudinho. Nesse vídeo especificamente, ele dá mais uma empurrada no DIU lá pra dentro, não precisa fazer isso, tá? É só, assim, se você conseguiu manter fixo lá, você não precisa fazer isso que ele fez. Então, aqui dele tá cortando 2 a 3 centímetros, tá? Quem já colocou DIU comigo, eu tiro a posi, porque a posi incomoda muito a paciente, e depois eu corto, tá? Porque é bem... incomoda bastante, mas isso não muda no tempo do procedimento, tá? Então, vai lá, corta o fio, tira a posi, ó lá, 2 a 3 centímetros, tá? Do orifício cervical externo. Tira a posi, bem bonitinha. Revisa a hemostasia, porque esses pontos aqui, eles sangram pra chuchu, tá? Então, revisa lá a hemostasia. E terminou o procedimento, tá? Ó, isso que ele vai fazer. Certo? Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre a inserção do DIU? Não? Prof, Oi, pode tá me falar. ouvindo? É contraindicado tirar o tubo e o êmbolo ao mesmo tempo, né? É, assim, você pode tirar ao mesmo tempo depois que você já tracionou o tubo de retração, tá? Mas Tá. assim, primeiro você tem que colocar ele lá dentro, faz a inserção do DIU montadinho, bem bonitinho, tá? Então faz a inserção do DIU montado lá bem bonitinho. Chegou lá no fundo, fixa bem o êmbolo e traciona só o tubo. Ah, olha, tá, até que meio que dá certo fazer isso. Pera aí, vamos lá. Então, suponha que isso aqui é um DIU de cobre, tá? Tá todo mundo vendo? Então, vamos só supor. Só que ele abre diferente, tá? Se eu deixo ele lá, se eu deixo o Mirena lá dentro, lá no fundo, e eu não mantenho o êmbolo nele, suponha que o êmbolo tá parado bem aqui no finalzinho, aqui na bundinha dele. Se eu mantenho, se eu deixo ele lá e eu tiro esse êmbolo, quando eu empurro, não vai, sabe? Quando eu empurro o tubo. Se eu traciono os dois juntos, o DIU vem junto na mesma hora, tá? Então eu tenho que chegar lá no fundo e trazer o tubo de retração, mantendo fixo o meu êmbolo. Aí depois sim, aí eu tiro o êmbolo e tiro o tubo, tá? Porque senão o DIU não vai soltar lá dentro, tá bom? Tá, mas se eu abrir o DIU e tirar o tubo e o êmbolo juntos, tem problema? Não, não tem problema. Não. Tá. Só que você tem que ter certeza que você conseguiu abrir o DIU, né? E você só vai ter certeza que você abriu o DIU se você tracionar só o tubo, né? Daí, tracionou o tubo, o DIU se abriu, aí pode tirar o êmbolo, tá? Pode tirar o êmbolo e o tubo junto, tá bom? Tem um outro vídeo que eu deixei para vocês, que é o pessoal da Pequeno Príncipe falando. Não sei se vocês chegaram a ver também. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, peraí. Vocês estão vendo essa tela? Tá. Então, aqui a esterometria, né, gente? Só para vocês terem uma noção. Só colocar. Ó. Então, aqui, ó, a primeira resistência aqui no orifício cervical interno e a segunda resistência lá no fundo do útero, tá bom? Então, para vocês verem mais ou menos como é que fica, né, para vocês imaginarem o procedimento. Aqui eles estão montando com luva estéreo, tá? Diferente daquele outro. Então, tirou lá o DIU, tirou lá, fez a esterometria, deixou o esterômetro do lado. E aqui, ó, ele montou o DIU. Então, ó, o DIU tá bem... Os bracinhos do DIU estão no sentido aqui
desse azulzinho, tá bom? Que é pra gente medir. Eles medem ali junto com o esterômetro, mas normalmente o DIU vem com aquela reguinha pra gente medir, tá? E aqui também. Faz lá a inserção. Chegou lá no fundo. Vai segurar firme o êmbolo, tá? Aqui. Segura firme o anelzinho. Vai tracionar só o tubo de retração. Tira o tubo de retração, que daí você liberou o DIU lá dentro. E aí depois traciona o êmbolo, tá? Nesse momento, Valquíria pode tirar os dois juntos, não tem problema, tá? Mas se não, não dá, beleza? Ó, e agora eles estão tirando o tubo de retração, certo? Daí também, vão cortar 2 a 3 centímetros do orifício cervical externo, tira a posi e faz hemostasia, certo? Mais alguma dúvida em relação a isso? Professora? Oi, pode falar. Tenho dúvida daquele questionamento que a professora mandou. Qual? Da penúltima questão. Pode falar. Sobre o implante. Ah, tá. Espera que eu vou falar sobre o Implanon. Tá. Daí você vê se a tua dúvida vai ser sanada ou não, beleza? Eu coloquei um vídeo de Mirena também para vocês verem. As fases de inserção do Mirena, elas são praticamente as mesmas do que o do DIU de cobre, tá? Só que o Mirena, ele é diferente, tá, gente? O Mirena não precisa estar de luva estéreo, porque você não vai precisar montar o Mirena, tá? Então, você vai colocar o espéculo, vai pinçar o lábio anterior do colo, vai retificar o útero, vai fazer a esterometria, tudo igual ao DIU de cobre, tá? Só na hora da inserção que é diferente, tá? Então, suponha, aqui, ó, por exemplo, o meu Mirena, tá? Suponha que deu uma esterometria de... Aqui eu tenho o meu útero. Aqui. Porra, gente, tô quebrando tudo aqui. Então, aqui tem o meu útero, tá? Vou fazer a esterometria só aqui do meu útero, só para eu ter uma noção. Então, fiz a esterometria do meu útero. A esterometria aqui, ela tá dando 6 centímetros, tá? Então, aqui tá, eu monto, só coloco o êmbolozinho aqui nos 6 centímetros, tá? E aí, eu vou fazer a inserção do Mirena como? Vou retificar de volta lá o colo do útero, vou pegar o meu Mirena, vou entrar com o Mirena até 1,5 centímetro mais ou menos da marcação, tá? E o Mirena, ele tem essa válvulazinha aqui, tá bom? Eu vou soltar essa válvula até a primeira marcaçãozinha dele aqui, ó. Então, mais ou menos 1,5 centímetro. Solto aqui a válvula até a primeira marcação e o Mirena abriu lá dentro, ó, tá? Eu espero 5 a 10 segundos, porque o Mirena tem muita memória, então ele tem que terminar de abrir. Depois que eu sentir a primeira destravar, eu vou empurrar ele até o fundo, efetivamente, e aí eu puxo o resto e tiro, tá bom? Então, o Mirena é um pouquinho diferente do DIU de cobre, porque ele se abre diferente lá dentro, tá? Por isso que eu entro 1,5 centímetro antes, abro ele, dou daí aquela empurradinha e depois tiro, certo? Só para vocês conhecerem o Mirena, tá? Agora, em relação à inserção de DIU no pós-parto, é um pouquinho diferente, tá? No pós-parto, a gente não precisa pinçar o lábio anterior. No pós-parto, a gente vai usar essa pinça de Forester, que chama, que é uma pinça que é aquela pinça coração, tá? Então, o bebezinho acabou de nascer, a gente dectou a placenta, a gente pode usar ou um espéculo ou usar uma válvula de Doyen, tá? A gente vai colocar lá no canal vaginal, vai ver o colo, normalmente é um colão mesmo, tá? Vai pegar a pinça e a gente vai posicionar o DIU na pinça mesmo, tá? Então, ele tá bem posicionadinho ali na pinça. A gente vai sentir o fundo do útero e vai com a pinça lá no fundo do útero. Lembrar que o útero vai ter mais ou menos uns 20 centímetros. Então, a gente não faz nem com a aplicação com o aplicador do DIU, tá? A gente tira o DIU do pacotinho, coloca na ponta da pinça e vai com a pinça sentindo com a nossa mão
lá o fundo do útero. Sentiu o fundo do útero na nossa mão, abre a pinça e solta o DIU lá dentro. E é assim que o DIU vai ficar, tá? Não precisa cortar o fio. Esse fio a gente vai cortar lá na consulta do pós-parto no puerpério, que daí o útero vai começar a evoluir e aí a gente corta o DIU, corta o fio, tá? Controle de DIU, como que a gente vai fazer? A gente pede para a paciente voltar em mais ou menos 1 mês, tá? Porque já vai ter tido o primeiro ciclo após a inserção, tá? A gente tem que avaliar com o exame especular e toque, tá bom? Então, no exame especular, a gente vai ver se o fiozinho do DIU tá cortado a mais ou menos 2 a 3 centímetros, igual a gente cortou no dia da inserção, tá? Se o fio de DIU não tiver lá, ou se tiver mais comprido, aí a gente vai fazer o toque. No toque, a gente vai ver se a gente sente a haste do DIU. O DIU é de plástico, então a gente tem que ver se a gente sente a haste. Se já naquele momento a gente já sentiu a haste, ali mesmo a gente já pode retirar, porque significa que o DIU está mal posicionado, tá? Se não, a gente tem que pedir uma ecografia, tá bom? Para ver a posição que esse DIU tá. Outra possibilidade, quando a gente não vê o fio do DIU, a gente pode pegar uma escovinha, aquela da coleta do preventivo, e a gente pode entrar no canal cervical para ver se de repente o fio não entrou, daí a gente só dá uma tracionadinha para ver se o fio tá ali, tá? Mas no geral, quando a gente não visualiza o fio no local que a gente cortou, ou quando tá mais comprido, a gente tem que pedir uma ecografia para ver o posicionamento do DIU, tá? Orientar a paciente, usar o preservativo pelo menos nos primeiros 7 dias após a inserção, tá bom? Então, é bem importante. As pacientes, elas não têm globalmente uma taxa maior de doença inflamatória pélvica, mas quando tem, isso acontece, quando tem a doença inflamatória pélvica relacionada à inserção, é principalmente nos primeiros 20 dias. Então, é importante a gente orientar o uso de preservativo. O DIU de cobre, a gente fez a inserção em relação à contracepção, no momento da inserção ela já está protegida. O Mirena não, porque ele tem outros mecanismos de ação, né? Então, às vezes, ele pode levar até 72 horas para ele começar a eficácia contraceptiva dele, tá? Então, sempre orientar o uso de preservativo. A gente não precisa, gente, isso é muito importante para vocês lembrarem, de ultrassom, nem antes e nem depois da inserção. Mas, Fernanda, você não falou que malformação uterina, coisa que distorce a cavidade, é contraindicação ao DIU? Falei. Mas, quantas pacientes vão ter essas alterações? Uma porcentagem muito baixa da nossa população, tá? Gira ali em torno de mais ou menos 5% da nossa população, tá? E, normalmente, essas pacientes vão vir acompanhadas de alguma sintomatologia, tá? Então, a gente não precisa, lembrem, o ultrassom transvaginal não é exame de rotina, é exame de investigação. Então, a gente não precisa pedir antes da inserção. Claro, se vocês estão em um lugar que vocês têm amplo acesso a exames, vocês podem pedir antes da inserção por uma segurança de vocês. Mas se não, não precisa. Isso consta em protocolo, em manual, tá? Após a inserção, se foi uma inserção tranquila, sem dificuldade nenhuma, também não precisa, tá, gente? Mas também, se vocês estiverem disponível, isso o Ministério da Saúde fala, se tem o exame disponível, pode pedir para checar o posicionamento. O UpToDate, ele sempre coloca que é para pedir, tá? Mas a nível de Brasil, o Ministério da Saúde, eles falam que só se estiver disponível. Curitiba, a gente não tem disponível para todo mundo. A gente só consegue pedir ultrassom para controle de DIU se foi difícil a inserção e se a paciente voltou, a gente não viu o fio do DIU ou se o fio do DIU está mais longo do que a gente deixou cortado, tá bom? Sempre, isso é recomendação de Ministério da Saúde. A inserção foi tranquila, cortou lá o fiozinho do DIU 2 a 3 centímetros, orientar a paciente, ou ela fez a ecografia e o DIU está bem posicionado, orientar a paciente a fazer um toque, tá? Então, ela faz o toque vaginal, ela sente o fio do DIU, o tamanho que ficou, e no final de cada ciclo é ela que vai fazer o controle do DIU dela, tá? Porque ela vai sentindo o tamanho do DIU, do fio do DIU. Se ela fez o toque no final do ciclo e o fio do DIU tá mais comprido, ela já é um sinal de alerta para ela procurar o serviço de saúde para fazer o controle do DIU, tá bom? Não tem indicação de ficar fazendo ecografia a cada 6 meses, a cada 3 meses, não precisa, tá bom, gente?
uma ecografia após a inserção, se vocês têm disponível, é suficiente e depois a paciente faz o controle através do toque. Ou se vocês não têm disponível e foi tranquilo, só orienta a fazer o toque após cada ciclo, tá? Uma curiosidade que eu trouxe para vocês é o uso do DIU. Ele pode, tanto o DIU de cobre quanto o Mirena, ele pode diminuir a chance do câncer de colo do útero e câncer de ovário também, tá? Então, eles acreditam que é por conta da presença do corpo estranho ali no colo, que vai fazer alterações inflamatórias locais ali, então pode diminuir isso. E eles até falam que seria interessante até estimular esses métodos para as pacientes não vacinadas, tá? Então, isso é uma curiosidade, tá bom para vocês. Em relação ao implante, então, gente. O implante, então, ele é uma pequena haste, tá? De plástico, que ele vai ter a liberação do etonogestrel, né? A gente vai precisar do quê? Lidocaína, 1%, que é o anestésico local, uma seringa de 10 ou de 20 para aspiração do anestésico, né? Uma solução antisséptica e uma luva de procedimento e uma luva estéril também, tá bom? Também os protocolos, os manuais falam que se a gente não tiver uma luva estéril e a gente não for contaminar o local, não precisa de luva estéril também, tá? Então, onde que a gente vai fazer a inserção desse implante? Então, preferencialmente no braço não dominante, então se a paciente é destra, fazer no braço esquerdo. Na região medial aqui do braço, tá? Na face medial do braço, distando mais ou menos 8 a 10 centímetros do epicôndilo medial, tá bom? E mais ou menos uns 3 centímetros para baixo do sulco biceptal, tá bom? Porque aqui nesse sulco é onde estão os principais feixes vasculares, então para a gente não ter risco nenhum. O implante, gente, ele é subdérmico, tá? Então, assim, a gente não vai enfiar lá onde estão os feixes, né? Mas para a gente evitar qualquer tipo de risco, é ali que a gente tem que fazer a inserção, tá bom? Então, aqui a gente vai pintar, aqui a gente vai fazer asepsia, antisepsia, tá bom? Vai entrar, então, 8 a 10 centímetros acima do epicôndilo, a gente pode fazer uma marquinha antes da inserção, tá? Faz essa medição bem bonitinha. E a gente vai fazer asepsia, antisepsia, vai aspirar o anestésico e vai fazer a aplicação do anestésico em todo o percurso que a gente pode fazer a aplicação do implante, tá? Então, a gente tem que fazer a aplicação aqui da anestesia mais ou menos uns 6 centímetros, tá bom? Porque é bem grande aqui a agulha, tá? Não sei se vocês conseguem ver, tá bom? E é uma agulha grossa, tá? Para fazer a inserção do implante, tá bom? Então, faz ali a anestesia no caminho, onde você vai fazer em todo o trajeto, onde você vai fazer a aplicação do implante, tá? E aí vai preparar o implante. Tem 2 modelos de implante. Esse, que vem nesse dispositivo aqui, e esse outro aqui, que é o que eu tenho aqui na minha casa, tá? Que é uma canetinha, tá bom? Eu deixei lá 2 vídeos de implante para vocês verem, a gente pode abrir para ver junto também. Esse aqui tá meio fora de linha já, tá? Vocês vão achar no mercado esse aqui do slide, tá bom? Então, a gente vai entrar no caminho onde a gente fez a anestesia local, tá bom? E vai entrar bem subdérmico, tá? Entra com o bisel 45 graus aqui com a pele, vai levantando a pele em todo o percurso, tá? Bem subdérmico. E aí, esse dispositivo específico, você vai puxar esse gatilho e ele vai empurrar, ele vai empurrar o implante aqui para dentro, ao mesmo tempo que está tracionando a agulha. Aí o implante vai ficar soltinho aqui dentro, tá? Esse outro que eu tenho aqui na minha casa, eu tenho aqui um pedaço de braço, não sei se vocês conseguem ver, tá? Então, aqui, o braço. Eu vou entrar aqui com a agulha biselada 45 graus, tá? Vou entrar aqui. E aí, eu vou tracionando a pele para cima. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, eu vou levantando a pele. Então, é bem superficial mesmo, tá, gente? Entrou toda a agulha ali. Esse dispositivo aqui, diferente do outro, eu quebro o dispositivo, giro, deixo essa parte quietinha, traciono isso daqui, ó. E pronto. O implante tá aqui dentro, tá?
Você consegue sentir ele bem certinho aqui na pele, tá bom? Então, só para vocês verem o tamanho do implante, tá? É isso daqui. Tá bom? Tem mais ou menos uns 4 centímetros, tá? 4 a 5 centímetros, certo? E ele fica bem subdérmico mesmo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aí do implante? Não? Vocês querem ver o vídeo também junto? Para ter uma noção? Espera aí. O segmento aqui do implante, só antes da gente pôr o vídeo, então, orientar abstinência e uso de preservativo nos primeiros 7 dias. Se você vai trocar o DIU para o implante, aguardar 7 dias para remoção do DIU, tá bom? Porque é o tempo que o implante começa a fazer o efeito, tá? Então, não quero mais usar DIU, vou passar para o implante. Vai lá, faz a inserção do Implanon, espera 7 dias, daí remove o DIU, tá bom? O Implanon também pode ser inserido em qualquer momento do ciclo, tá? Qualquer fase do ciclo, também descartando gestação, e ele pode ser usado para quem nunca teve Sexarca também, né? Lembrem disso, tá? Deixa eu só abrir aqui o vídeo. Eu achei esse vídeo muito bom. Porque ele é bem explicativo, assim, e o cara fala bastante e tal, então aqui. Então, vamos lá. Então, aqui ele fala sobre o local, né? Só que é espanhol, né, gente? Eu não sei como é que tá o espanhol de vocês, mas depois vocês dão uma treinada aí, tá? Então, aqui ele explica onde que a gente vai fazer essa inserção, fala de todos os feixes vasculonervosos e tal, né? Então, aqui, ó, 3 a 5 centímetros para baixo, mais ou menos 8 centímetros do epicôndilo medial, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, 45 graus, com o bisel para cima, certo? E, ó. E vai entrar 45 graus e vai elevando a pele, tá? Bem bonitinho. Chegou lá, vai deslizar o insertor, tá bom? Daí vocês vão ver que conforme ele desliza essa parte, olha, isso vai mostrar de volta. Ó, cuidado para não perfurar, que isso é uma coisa comum que pode acontecer, tá? Daí vai tracionar aqui o insertor, esse insertor. No que faz essa tração, a agulha tá indo lá para dentro e tá soltando aqui o... Ó lá, viu? E tira e tá lá colocado. Bem simples, bem tranquilo, tá? Certo? A gente vai acabar o tempo de volta, a gente vai ter que entrar de volta para terminar de falar e tirar as dúvidas. Ó, e vai sentir bem superficial, tá bom? Se ele ficar para fora, tem que tirar, porque senão a gente perde, tá bom? E daí aqui, ó, ele vai mostrar bem bonitinho a medida, 8 centímetros, tá? O sulco biseptal. Ó, 3 a 5 centímetros do sulco. 8 centímetros do epicôndilo, tá? E aqui ele faz até as marcações para vocês fazerem a anestesia, tá? Então, por isso que esse vídeo é bem bonitinho, ó. 5 centímetros de anestésico, você vai entrar